Copom encerrou o ciclo de alta dos juros no Brasil com um diferencial grande para o exterior, se é que encerrou mesmo, né? Agora, a questão é que globalmente não se fala em outra coisa, senão aumento da taxa e ainda sem ideia de onde tudo isso vai parar. Para comentar esse cenário, a ata do Copom, que foi divulgada nesta terça-feira, dia 27 de setembro, e também a estratégia de investimentos, eu converso hoje com Andrew Heider, que é diretor de investimentos, e com Fernando Fenolio, economista-chefe da WHG Asset Management, uma gestora independente e tem 2 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Spotorno e começa então agora o programa Cabeça de Gestor. Fernando e Andrew, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. A gente viu aí na semana passada, então, o Copom mantendo a Selic estável, não aumentou a taxa básica de juros, mesmo tendo aí uma decisão não unânime. Mas o que a gente viu depois é um mercado meio esquizofrênico, assim, com um vai e vem, sobretudo quando a gente olha ali juros futuros. O mercado está perdido, a ata do Copom hoje traz algum direcional? E que direcional é esse, por favor? Bem, bom dia, obrigado pelo tempo. Então, acho que muita coisa aconteceu nos últimos dias, né? Teve a reunião do BC no Brasil, mas também teve a reunião do Fed, teve a Inglaterra, que teve a reunião do Banco Central deles e um plano fiscal, que tudo isso junto, né, causou muito tumulto no mercado. Vou deixar o Fenolio talvez comentar um pouco, né, sobre o Copom especificamente, e depois a gente tenta, né, explicar por que foi esse vai e vem, que eu acho que foram outras forças que dominaram, além do evento, né, temos a eleição no domingo também, então teve notícias em volta disso que também impactaram os mercados locais. Não, perfeito. Bem, obrigado pelo convite, Carla. Acho que a decisão do Copom foi uma decisão... Acho que a mensagem que o Copom quer passar para o mercado é que esse ciclo de alta terminou. Existe, talvez, uma pequena chance de ele ter que retomar esse ciclo, mas num cenário muito específico. Eu acho que o cenário básico mesmo é que se encerrou, mas ele não quer alimentar no mercado uma sensação de que o próximo ciclo de cortes vai acontecer cedo. Tá? Ele quer passar o que o mercado fala de higher for longer, ou o juro vai ficar alto por muito tempo. Não tem perspectiva de corte no horizonte dos próximos meses. Eu acho que esse é o esforço do Banco Central hoje. Tá? Então, o que isso significa em termos práticos, né? No nosso cenário, por exemplo, aqui da WHG, ele parou de subir até 13,75, mantém os juros até pelo menos junho do ano que vem. Suficientemente um período longo de tempo de juro estável, num patamar alto, até começar o afrouxamento à medida que a inflação vá mostrando que está chegando perto da meta de inflação a partir de 24. Qual que é a batalha com o mercado hoje no Brasil somente, só em termos de política monetária, tá? Sem esses aspectos globais que o Andrew comentou. Tem uma disputa no mercado de por quanto tempo ele mantém o juro em 13,75. Tá? Nós, da WHG, acreditamos que ele mantém o juro até junho do ano que vem. Mas o próprio mercado e os preços, né, nos mostram que já existe uma chance dele começar a cortar juros em março. Então, antes, né, não é tão longo esse período de juro lá em cima, né, seria um período um pouco menor, ele já começaria a cortar em março. Então, hoje essa é a disputa, e a segunda disputa de preço de mercado é o quanto ele corta. Hoje, a última conta, né, hoje a última precificação do mercado mostra um corte acumulado de 3 pontos percentuais em 2023, tá? Que nos parece um pouco exagerado. Talvez o Banco Central não tenha tanto espaço assim para cortar os juros no ano que vem. A gente acredita que corta, como eu falei, mas talvez um corte de 300 pontos percentuais, né? 300 basis points, não corta 3 pontos percentuais. E corte menos, corte talvez 1,5 ponto percentual, no máximo 2. Então, acho que essa é a batalha do mercado. Na conta de vocês, Fernando, a Selic termina 2023 em quanto? A gente está um pouco mais pessimista do que o mercado nessa conta. A gente hoje, nos nossos modelos, aponta alguma coisa entre 12% e 12,5% de encerramento em dezembro. O mercado hoje tem alguma coisa perto de 10,5%. Tá? A gente acredita que o processo de desinflação é um pouco mais difícil. Você tem uma política fiscal que é mais expansionista e pode se tornar mais expansionista na próxima administração, independente de quem ganha a eleição. Né? Você tem um mundo ainda que tem uma inflação resistente, especialmente nos Estados Unidos, em outros países isso contamina um pouco aqui dentro.
Então, e mais do que isso também, né? A atividade econômica no Brasil surpreendeu muito para cima em 2022. É um momento da atividade mais forte, o desemprego caiu bastante, as revisões de PIB as projeções de PIB para esse ano saíram de algo como 0,5% para 3%. Então, talvez o crescimento do ano de 2023 também não vai ser tão mais fraco do que se imaginava, ou o momento da economia mais forte, tá? Então, talvez isso impeça que a desinflação aconteça de maneira mais rápida do que o mercado projeta. Então, nós somos um pouco mais conservadores no quanto que o Banco Central pode cortar no ano que vem. Entendi. Agora, tem um efeito do que já se desenha de recessão, de enfraquecimento da atividade lá fora, nas contas aqui, né? Como que vocês veem isso, olhando Europa, mas também Estados Unidos? Se eu puder começar, depois você pode quantificar um pouco. Eu acho que o que é importante para o Brasil é provavelmente o fato que a gente chegou no pico da inflação global. O Brasil é o país mais sensível a isso, na nossa opinião, no mundo, porque o Brasil foi quem começou o ciclo mais cedo, quem levou os juros para patamares, né, mais altos. Em termos reais, o Brasil é um dos poucos países que tem um juro acima da inflação hoje. Então, para os Estados Unidos e para a Europa, até se a gente chegou no pico de inflação, que provavelmente a gente chegou lá, não sei, julho, agosto, alguma coisa assim, ainda assim o nível é muito importante, porque a meta do Fed é 2%. Então, se a gente está indo de 9 para 5, 6 nos Estados Unidos, isso ainda é um nível muito alto e inaceitável para a política econômica americana. Agora, para o Brasil, se a gente realmente está virando, né, e esse juro está em 13,75, começa a ficar um juro real muito, muito alto, né? Então, por mais que a gente ainda vai estar acima da meta do BC, talvez, por um tempo, né, esse juro está muito alto e a gente só chegou nesse nível porque a inflação foi para, né, duplo dígito aqui no Brasil. Então, se a gente está virando, acho que o Brasil acaba sendo muito sensível a isso, enquanto os Estados Unidos nem tanto, a Europa tem outros problemas, né, geopolíticos e agora crise de confiança no fiscal, também preço de energia, que está muito volátil, então acho que isso está dominando lá na Europa. Mas para o Brasil, acho que isso é a parte mais importante. Não sei se quer complementar aí também. Não, acho que nesse ponto, né, que ela comentou a respeito de risco de recessão em 23, acho que é um risco que o mercado vai conviver mesmo, né? Acho que o aperto de juros esse ano tem sido grande, tem esse choque de confiança negativo na Europa, além da questão do conflito. Então, tudo isso é contrário, né, a uma expansão econômica. Tudo isso vai na direção de contração, de menos atividade. Então, vai aumentando assim, a probabilidade do cenário de o ano que vem a gente ter alguma economia grande realmente em recessão aumentou. Não quer dizer que vai acontecer, mas assim, o ponto de partida é diferente realmente do ponto de partida desse ano. O grande problema era a inflação alta e a atividade muito forte. A gente entra em 2023 com a inflação talvez embicando para baixo, como o Andrew falou, já passou do pico, mas talvez isso venha acompanhado e precisa, né, de uma atividade mais fraca com risco de talvez um exagero na dose e algum processo recessivo possa surgir. Mas só acho que um ponto importante. Mas traz uma pressão desinflacionária que ajuda aí, voltando só para a gente fechar, né, o capítulo Copom, traz uma pressão desinflacionária que ajuda o BC brasileiro, né? Sim, é isso que eu ia até complementar aqui, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, globalmente, pensa no que foi essa pressão inflacionária, né? Foi um período bem específico, assim, né? A gente tinha tanto o lado da demanda quanto o lado da oferta numa situação muito aguda, né? Pensa o lado da demanda, tinha cheque para todo mundo, né? Num nível que a gente nunca viu antes na história, né? No mercado desenvolvido, política monetária também dos bancos centrais muito agressiva, então essa inflou muito a demanda. A gente vê a poupança nos Estados Unidos, né? Que subiu para patamares, né, historicamente altos, a bolsa subiu muito, o preço da casa subiu muito, né, um monte de ativos alternativos subiram muito, então a poupança ficou muito alta, salário subindo sem parar também lá, então a demanda está muito forte. E aí junta isso com o lado da oferta, que não estava, né, a indústria não estava conseguindo produzir tudo que as pessoas queriam comprar, não tinha mão de obra para muita coisa. Então, as pessoas estavam falando, pô, eu quero voltar aí, né, com a reabertura. Você também tinha essa demanda reprimida por muita coisa, então você viajava não querendo saber qual o preço. Você estava reformando sua casa, insensível a preço, comprando um carro novo, insensível a preço. A gente chegou num ponto meio que
meados desse ano, onde essas coisas inverteram, né? A oferta começou a ser resolvida, talvez, quando a China reabriu, depois do lockdown, lá começando em maio, e a gente viu realmente, né, aquela época, lembra que não tinha navio suficiente? De repente, o frete de navio caiu 60% desde abril. O frete de caminhão nos Estados Unidos também caiu quase 60%, excluindo o petróleo nos Estados Unidos. Semicondutor, que não tinha oferta, também o preço está caindo sem parar nos últimos meses. O varejo, que não tinha estoque suficiente nos Estados Unidos, de repente, agora a gente foi para o outro extremo, que está com estoque demais, várias companhias, Walmart, Target, Bed Bath & Beyond, assim, comentando que estão começando a dar desconto, né, muito forte, porque está com muito estoque. E foi na mesma hora que o consumidor viu que os preços estão ficando muito altos, né? Então, a gente está começando a ver nos dados que a gente acompanha uma rejeição a, poxa, os hotéis, passagem de avião, está tudo muito caro, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer minha próxima viagem ou, né, postergar um pouco algumas compras que eu queria fazer, além do ponto, né, mais óbvio, né, que eu acho que, né, condições financeiras apertaram tanto, então você vê um preço do mortgage nos Estados Unidos em patamares muito altos, né? Financiamento para o carro, né, a parcela que você paga mensal para o seu carro, dado que o preço do carro subiu e o custo de financiamento subiu, está muito caro para você comprar um carro novo, né, do formato que as pessoas compram no mercado desenvolvido. Então, tudo isso faz com que a inflação, com certeza, está virando, né? Eu acho que, então, por um lado, é ruim, né, porque a economia pode entrar em recessão, vai desacelerar, né, relativamente rápido. A gente foi de um ponto de overheating, agora o debate é onde que isso para. Para numa recessão, né, razoável, normal, ou para numa recessão, né, do estilo que a gente viu nas últimas crises, né? Eu acho que o mercado está muito agitado com esse assunto, porque as últimas 3 recessões que a gente viu na nossa carreira, basicamente, foram umas crises agudas, né, assim, muito fortes, Covid, a quebra da Lehman e a né, quando estourou a bolha de tecnologia, que foi junto com, né, 11 de setembro e tal. Então, foram 3 crises muito fortes. Mas se for uma recessão tradicional, onde, sabe, a inflação cai, o mercado, né, de desemprego, né, dá uma piorada, né, preço de casas talvez caia um pouquinho, de repente, né, os ativos, né, no mercado já caíram muito, não necessariamente tem que ser, né, uma crise que nem as 3 que eu mencionei, né? Então, acho que o mercado fica entre essas 2 coisas. Pode ser um soft landing, né, que é a expressão que o mercado seria o lado positivo, a gente tem uma recessão aqui controlada, que não é tão aguda, e aí você já consegue olhar para frente e o mercado começa a virar, né? Mas, se não, seria preocupante. Esse que é o grande debate. Sim. Andrew, como que vocês estão posicionados, né? O fundo principal, enfim, vocês são uma casa que olha muito lá fora, uma casa que muito com posições globais, inclusive. E como o fundo, a estratégia principal de vocês aí está posicionada aí pensando nos mercados aqui dentro, mas também em mercado de ações, enfim, mercados lá fora? Tá, o nosso fundo principal é um fundo de ações globais. E a gente também tem outro fundo macro, que também é relativamente grande, mas é mais de coisa de valor relativo e menos, um pouco diferente do multimercado tradicional, que vai ter grandes trades macros. Então, como que a gente está posicionado? A gente acho que é um mercado que as coisas estão mudando rápido, né? Tem que ser ágil, flexível. A gente tem conseguido proteger o capital, né, nessas grandes quedas aqui ao longo do ano, respeitando o mercado, porque as coisas mudam muito rápido. Acho que o mercado foi, né, para um pessimismo muito grande lá no começo de junho, que ia ter uma recessão forte no mundo, junto com uma inflação que estava saindo de controle. De repente, deu uma guinada para essa visão de soft landing que eu acabei de descrever. Então, o mercado subiu muito, né, em julho e começo de agosto, até vir o Jackson Hole, onde o Powell, né, o chairman do Fed, fez uma fala muito dura, e logo em seguida veio um número de inflação no começo de setembro também muito forte. Então, o mercado agora virou para o outro extremo, que né, a economia está acelerando muito forte, e já engatou em cima disso, achando, né, quem que ia ser a vítima dessa normalização, que pode ser uma delas, pode ser, né, esses países desenvolvidos. A gente tem visto a moeda japonesa valorizando muito esse ano, e agora, recentemente, a Inglaterra com, né, dívida soberana abrindo muito a taxa, a moeda desvalorizando muito. Então, acho que esses países que tinham, né, uma credibilidade muito alta histórica e, por isso, conseguiram fazer coisas muito agressivas no lado fiscal, monetário,
acho que o mercado agora, nesse período de normalização, está começando a questionar se, né, isso está certo ou não. Então, nossa cabeça é um pouco que, né, esse período de normalização lembra um pouco os anos 90, aquele período de 2003 a 2007, onde fica tendo essas chacoalhadas no mercado. O Fed vai aumentando juros, os bancos centrais do mundo vão aumentando juros, você vai tirando essa liquidez do mundo e sempre aparece alguém, né, algum corpo boiando aí, né? No passado, nos anos 90, foi essa crise de emergentes, né, que o Brasil também fez um pouco parte. 2003, 2007 era muito focado no setor financeiro e imobiliário nos países envolvidos. E a gente ainda está descobrindo o que vai ser, né, a vítima dessa vez, mas parece que os mercados emergentes estão né, se segurando bem. A gente vê o dólar muito forte no mundo. A gente estava até comentando aqui hoje como que contra moedas envolvidas o dólar valorizou 15%, mas contra moedas de mercados emergentes foi só 5%. Né? E o real está muito bem no ano também comparado com os outros. Então, a gente acha que não é só pensar lá fora está ruim, então por isso é ruim para o Brasil, tem que olhar um pouco os detalhes. Acho que o contexto não necessariamente é tão ruim para o Brasil. Então, no Mas fundo, isso a gente tem E aí, com isso, vocês estão mais expostos a emergentes? Quais seriam os emergentes e quais ativos? Então, a gente está mais positivo com o Brasil, mas eu acho que aí o Brasil tem esse negócio do timing, né? Tem eleição esse domingo, eu acho que tem que, né, levar isso em consideração. Então, a gente tem um viés positivo para o Brasil, mas a gente está menos posicionado que a gente gostaria de estar ainda. E lá fora, a gente tem também, né, que eu falei, um pouco essa cabeça mais tática, assim, né? Então, a gente tem ficado recentemente mais cauteloso com a Europa e querendo, talvez, comprar algumas ações de tecnologia que a gente gosta, que eu acho que caíram muito nos Estados Unidos, estão começando a fazer sentido de novo. Então, é mais, né, no micro, olhar empresas que a gente gosta que estão ficando interessantes, assim que a gente está posicionado como um todo, no Claro, fundo. falar que você estava vendido também em Inglaterra, né? Sim, a gente ficou vendido em Inglaterra. Eu acho que, né, com essa ideia de normalização, e ainda está um pouco, essa ideia de normalização, que esse é o grande risco do mercado, né? Eu acho que uma coisa interessante é que a Bolsa da Inglaterra ela tem uma composição diferente da maioria das bolsas no mundo, meio parecida com o Brasil, né? Então, ao longo desse ano, as pessoas não queriam ficar muito pessimistas com a Bolsa da Inglaterra, porque falavam, commodities estão indo bem, bancos se beneficiam de juros subindo, então, talvez você pode ficar pessimista com a Inglaterra, mas a Bolsa não é tão ruim. Eu penso o contrário, a gente sendo brasileiro e pensando, né, nessa composição do índice do Brasil, que é muito diferente, a Inglaterra é até uma coisa que te ajuda, né, a fazer o hedge. Então, a gente gosta dessa ideia de comprar Brasil contra a Inglaterra, porque é bem similar às bolsas, e você defende um pouco contra o risco de commodities caindo, porque a gente está entrando em recessão, esse tipo de coisa. E essa posição vendida em bolsa na Inglaterra já deu resultado para vocês aí no fundo, é isso? Sim, foi bom, né? Recentemente, né? Foi bem mal os ativos ingleses, né? Então, ajudou a defender. Em Brasil, vocês estão comprados em bolsa? Quando você fala que até gostaria de estar mais posicionado, né, em Brasil, nessa visão positiva, queria entender assim, do orçamento de risco do principal fundo, quanto que está exposto ao Brasil, quanto que poderia estar se não tivesse essa questão das eleições? A gente está com tipo 10% comprado em Brasil, mas eu acho que poderia ser muito mais. É um fundo global, né? Então, né, o Brasil representa só 1% do índice mundial, mas é um fundo agnóstico que a gente, né, pensa em retorno absoluto e procura as melhores oportunidades. Então, acho que o Brasil, até para o gringo, é um negócio que está chamando a atenção, né? Eu acho que o evento semana passada do Lula com o Meirelles, por mais que talvez o fundamento, se você olhar, né, cruamente, não parece que é uma coisa tão importante, porque não tem nenhum indício que o Meirelles vai ser ministro da Fazenda, nada disso, mas eu acho que o que, para a gente, como, né, gestor, chamou mais atenção é a vontade dos investidores quererem comprar Brasil. Então, é meio que me dá uma desculpa, porque está muito barato, todos os ativos, e é só parar esse noticiário ruim que eu quero comprar Brasil. É isso que a gente levou como mensagem e então acho que isso que vai dominar, né? E a eleição, né, até se for um resultado que não é talvez o ideal para o mercado, talvez já o que o mercado está dizendo é que já está meio que no preço, e isso com o global indo super mal naquele dia, né? E o Brasil foi super bem. Então acho que você junta isso, o global todo mundo sabe que está bagunçado, a eleição talvez
os dois candidatos estão falando em fazer mais fiscal, né, reforma tributária, umas coisas que não são necessariamente, né, excelentes para o mercado, mas, né, eu acho que o preço já está muito descontado e, nesse contexto mundial, o Brasil pode ser, né, uma exceção positiva, assim, ou menos ruim, assim, um lugar para se esconder, né, que é meio irônico, né, dado os riscos que a gente sabe como brasileiro. Sim, não faz sentido com o nosso histórico, né? E quando você falou em Bolsa Americana, que tem ações de tecnologia que vocês entenderam que chegaram num preço adequado, me conta um pouco como está essa parte da carteira, se vocês estão fazendo um stock picking lá, ou se também estão vendidos, por exemplo, em S&P, como que é essa história lá? Não, acho que o ponto é dois jeitos de olhar, né? A gente estava olhando o S&P, né? As pessoas olham muito o múltiplo, né? Que está por volta de 15,5, 16 vezes PI, que acho que para o brasileiro que está vendo a bolsa 6 vezes e meia, 7 vezes PI, né? Não acha que é nada demais, mas a composição é totalmente diferente, né? E mais ao longo do tempo, o S&P foi aumentando o peso dessas empresas de tecnologia que crescem mais, têm margens maiores. Então, quando a gente estava olhando, se você olhar o S&P com pesos iguais, equal weighted S&P, né, histórico, que aí eu acho que normaliza um pouco por essas mudanças de composição do índice, ele já está 13 vezes e meia PI, né? Eu acho que é um nível muito baixo assim para padrão histórico do S&P. Outro jeito de olhar são as próprias empresas, né, uma Microsoft ou uma Amazon da vida, eu acho que, né, já estão em patamares, são empresas fantásticas, em patamares muito bons. Claro que a economia mundial está desacelerando, o dólar forte não ajuda, talvez já tenha um pouco de revisão de lucro para baixo. Acho que até fazendo esse tipo de análise, né, são empresas que eu acho que são muito resilientes. Tudo que a gente olha, né, mostra que ainda estão crescendo bem e entregando resultado positivo, e o valuation agora está no nível que a gente acha que é muito interessante. Então, algumas empresas assim, eu acho que já vale a pena começar a comprar. Sim, e são nomes que falam por si, né? Tá É. certo. Gente, muito obrigada pela entrevista, Fernando e Andrew, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. A gente encerra, então, aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, da TV Estadão, e a gente se vê, então, no próximo programa. Tchau, tchau.